Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre as medidas ali para você projetar um roupeiro ou para você projetar um closet, tá? Eu fiz um manual, tá? Eu vou ler aqui algumas informações que eu coloquei no manual, vou te mostrar alguns exemplos aqui no Promob, tá? E esse manual vai ficar no nosso portal abaixo da aula. Então, só clicar lá no arquivozinho para você conseguir baixar esse manual, esse resumo da aula, tá? E depois você pode rever com calma, ver todas as medidas, ver tudo com calma, tá? Então vamos lá. Interrompemos a sua programação normal para te pedir, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscrever, deixar o seu gostei para você não perder nenhum vídeo quando a gente publicar aqui no canal, e também para te avisar que aqui na descrição do vídeo, caso você queira se aperfeiçoar na melhor ferramenta para projetos de móveis planejados do mercado, vai ficar o link do nosso curso completo, onde você vai aprender modelagem, renderização, plano de corte, listagem de peça, orçamento. É o curso mais completo de Promob online. Então, confere aí o primeiro link na descrição e continue assistindo seu vídeo. Eu sempre gosto de frisar essa questão das medidas. Temos alguns padrões que a gente utiliza, sim, mas eu sempre gosto de falar que o móvel planejado, ele é planejado para o seu cliente. Então, você vai ter que sentar com o seu cliente, ver o que o seu cliente quer, ver como que vai ser o uso do seu cliente, o que ele pretende colocar nesse móvel, tá? Para assim você fazer um bom projeto para o seu cliente, tá? Assim você conseguir atender as expectativas do seu cliente, tá? Então, coloquei aqui, lembrando que as medidas informadas aqui neste e-book é só para ter uma base, não precisa se engessar nessas medidas, ou seja, eu vou te passar algumas medidas aqui para você se basear, mas não precisa seguir isso à risca, tá? Então, é só mais uma base para você fazer seus projetos. Eu vou mudar bem aqui. Conseguiu ver alguma diferença em mim? Eu tô mudando aqui no trenzinho para poder iluminar minha cara. Tá doendo minha vista aqui, essa luz batendo aqui na minha cara. Então vamos lá. Altura para roupeiro barra closet. Geralmente é usado em roupeiro ali uma média de 2 metros e 2,50 metros, tá? Para roupeiro. Quando vai fazer um closet, a gente tem algumas pessoas e alguns clientes, eles gostam que façam o projeto ali o pé direito total. Então fica bem bonito também. Você vai produzir um closet, por exemplo, o pé direito lá tem 2,70. Então você faz um closet alto. Claro que essas partes mais altas ali vai fazer um maleiro e vai ficar coisas que ele não vai usar, o seu cliente não vai usar tanto assim no dia a dia, tá? Mas fica bem bonito em relação ao closet, você utilizar ali a altura total do pé direito, tá? Então, essa questão das alturas, deixa eu te mostrar aqui, abrir aqui meu Promob. Ó, você tá vendo agora a tela do meu computador. Tá aqui, por exemplo, aqui, essa parede aqui, tá? Pé direito, caso você não saiba, vai ser a altura desde a parte aqui do piso até a base aqui. Então, aqui, esse meu exemplo, pé direito, ó, tá aqui até no canto, ó, pé direito inicial, 2,60 metros. Lembrando que o Promob a gente trabalha com ele em milímetro. Dá para configurar para centímetro? Dá. Mas em relação a móveis planejados, é melhor você trabalhar com ele com milímetro, porque cada detalhezinho vai fazer a diferença, tá? Então, um exemplo aqui, vou pegar aqui um armário, por exemplo, esse aqui, e vou arrastar para cá. Tá aqui um roupeiro. Esse roupeiro aqui, ó, no próprio padrão do Promob, ele já vem com a altura de 2,50 metros, ó, 2.500, no caso, convertendo para milímetro. Então, essa aqui seria uma altura bacana para você fazer um roupeiro. Em relação à base do roupeiro, a base vai ser o que? Vai ser aquele rodapé do roupeiro, tá? A gente precisa deixar uma medida ali também. Você não pode projetar ele colado no chão. Tem que deixar uma medida. Então, ali você pode trabalhar mais ou menos ali uns 10 centímetros. Convertendo para milímetro, vai ficar uns 100 milímetros, tá? Tanto a base como o recuo dele também. Assim, quando a gente vai projetar uma cozinha, ali no balcão, a gente não deixa aquele recuo ali do sócolo, tá? Que também a gente chama de rodapé. A gente deixa um recuo um pouco para dentro, para o quê? Para quando o cliente for utilizar ali, não ficar batendo o pé. No guarda-roupa, você vai utilizar esse mesmo padrão, ou seja, essa mesma mecânica de deixar sempre um recuo para o seu cliente não ficar topando, tá? E eu vou te mostrar aqui o que seria isso. É isso aqui, ó. Você vai fazer o projeto, vai fazer do jeito que tá aqui, ó. Isso aqui, essa altura daqui para cá, a gente chama de base, tá? Então, você precisa deixar aqui uma altura legal e também essa profundidade aqui você precisa deixar um recuo bacana
tá? Para o seu cliente, quando for utilizar aqui, ele não ficar batendo o pé aqui, tá? Então, uma altura interessante seria tanto 10 centímetros aqui de altura, como também você pode utilizar ali uns 8, 10 centímetros de recuo, que vai ficar legal também, tá? Então, aqui é a base e o recuo da base do guarda-roupa. Em relação ao maleiro, assim como eu coloquei aqui no manual, o maleiro é interessante você conversar com o cliente para ver se ele tem muitas coisas que pretende guardar dentro dele. Assim, pode ter uma base boa de qual espaço vai precisar. Então, assim, em relação ao maleiro, geralmente a gente guarda o que a gente guarda no maleiro são coisas que a gente não utiliza muito no dia a dia, tá? Por quê? Por ser mais alto, tá? Então, por isso que você precisa ver com o seu cliente como que vai ser o uso dele. Vou projetar um guarda-roupa aqui, mas como que você pretende usar? Você tem muito vestido, você tem muitos sapatos, você tem muita coxa de cama, você quer guardar essas coxas de cama aqui, ou a gente cria um móvel específico para você guardar essas coisas. Você tem que conversar com o seu cliente para você projetar de acordo com a necessidade e a usabilidade que o seu cliente vai ter. Em relação a tamanhos ali para maleiro, você pode utilizar ali em média de 45 a 60 centímetros de altura. Convertendo para milímetro vai ficar 450 milímetros a 600 milímetros de altura, tá? O nosso manual aqui eu fiz ele todo em centímetro, tá? Para você converter para milímetro, só você colocar um zero ali no final que vai dar tudo certo. Vou te mostrar aqui no Promob. Eu tô com esse roupeiro aqui, um exemplo, tá? De roupeiro. No Promob eu posso clicar aqui com o lado direito, editar armário. Isso aqui a gente já tem aula dentro do curso lá, ensinando essa ferramenta aqui completa, essa ferramenta construtor de armário. Então você já sabe mexer nessa ferramenta aqui. Então você vai projetar um maleiro, por exemplo, aqui eu venho aqui em divisão, horizontal, vou dar 2 cliques aqui e vou pegar com recuo. Ok, tá aqui. Vou clicar aqui e vou colocar mais ou menos 45 centímetros. Olha só, ficaria esse espaçamento aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esses outros aqui. Aplicar e ok. Olha só, já tá aqui meu maleiro. Então, o maleiro, você, como eu falei, conversa com seu cliente, vê a necessidade dele, mas trabalha ali em torno de uns 45 a 60 centímetros ali, que vai ficar bacana, um espaço bacana para guardar coisas ali, tá? Cabideiro, tá? Os cabideiros, a gente tem alguns padrões ali, ó, para deixar um bom espaço no cabideiro, usamos alguns padrões médios. Então, quais são esses padrões? Primeiro, camisetas sociais e camisas simples. Aí você pode deixar ali mais ou menos uns 90 a 1,10 m para essas camisas mais simples, tá? Se for para usar vestidos, tá? Vestidos curtos e saia, você vai deixar mais ou menos 1,15 m a 1,20 m, tá? E para vestidos longos, você deixa mais ou menos ali 1,40 m a 1,60 m, tá? Aqui no manual você vai poder consultar depois com calma essas informações que eu tô te passando aqui, tá? Em relação ao cabideiro, tá? Em relação às gaveteiros, tá? Nas gavetas é outro detalhe que você precisa conversar com o seu cliente. Por quê? Principalmente ali em closet a gente usa muito isso, que é fazer ali algumas gavetas pequenas para coisas específicas. Por exemplo, a sua cliente ela tem muitas joias, tá? Então é interessante você criar ali pelo menos a primeira gaveta, cria uma gaveta mais pequena, tá? Para você botar só joias, porque você cria um gaveteiro ali com 4 gavetas todas ali, mas um exemplo 20 centímetros, a gaveta, 20 centímetros de altura, tá? Ela vai botar uma joia, vai ficar muito feio, por quê? Porque vai ficar aquele espação grande e as joias aqui. Então, eu fiz aqui 2 exemplos no manual para gavetas. Então a gente tem as gavetas para joias, não só joias, tá? Mas coisas pequenas. Você pode utilizar ali uns 10 centímetros de altura, tá? E as gavetas comuns, que a gente pode utilizar ali entre 18 a 20 centímetros ali a altura da gaveta, tá? Vai ficar um espaçamento legal para o cliente guardar as coisas deles ali, tá? Então, a questão da gaveta, você pode utilizar isso. Calceiro. O calceiro, você pode trabalhar ali com a média de mais ou menos 70 a 85 centímetros, tá? A altura total ali para você da base, tá? Até a altura ali no finalzinho do calceiro, que é um espaço bacana para você botar a calça. Geralmente a gente coloca as calças dobradas, né? Então esse espaço já é um espaço bacana para a gente colocar a calça, tá? Em relação às prateleiras, tá? Também vai depender, como eu falei, você conversar com o seu cliente, você ver qual vai ser o uso do seu cliente, tá? Para você ver ali o tamanho da prateleira. Você vai, por exemplo, meu cliente, ele tem alguns ursos de pelúcia, minha cliente, e ela quer guardar esses ursos no guarda-roupa dela, tá? Ela quer botar ele bacaninha ali na prateleira ali. Aí já vai ser um tamanho maior, porque
que você vai ter que ver com a sua cliente, com o seu cliente, tá? Mas uns tamanho bacana ali para prateleira fica mais ou menos ali em torno de 30 a 40 centímetros, ali a altura de uma prateleira para outra já é um espaço bacana para guardar ali uma roupa dobrada, alguma coisa ali, tá? Em relação à profundidade do guarda-roupa, tá? Em relação à profundidade, vou te mostrar aqui no Promob. Ó, em relação aqui à profundidade, a gente tem algumas observações que a gente precisa ter em mente, tá? Como que vai ser projetado tanto esse guarda-roupa como esse closet? Exemplo, vai ser um closet e não tem porta, tá? É uma salazinha fechada ali, não tem porta. No armário em si não tem porta. Então, se não tem porta, você pode utilizar essa medida que está aqui no Promob. Ele está com profundidade de 55 centímetros, tá? Essa profundidade aqui está 55 centímetros. Se eu for utilizar portas de giro, aí para ficar um espaço bacana da porta também, você pode trazer ele para 60 centímetros, tá? Então eu posso vir aqui, 60 centímetros, ó, ficou mais largo um pouquinho, já posso utilizar aqui e colocar uma porta bacana. Por quê? Aqui a profundidade de 60 centímetros é dessa base para cá, tá? Então, dependendo de como você vai colocar essas portas, ele vai ter esse recuo ou não. Se for porta de giro, ele nem precisa ter esse recuo, que essa lateral aqui vai vir aqui até a base, tá? Então, tem que ter essa observação. Já essas portas de correr, o que vai mandar aqui em relação à largura do armário ou do closet, o que você vai precisar adicionar mais para poder incluir essa porta, você vai precisar ver qual tipo de ferragem você vai utilizar, qual o trilho você vai utilizar nesse guarda-roupa. Por quê? Se for um trilho simples ali, um trilho com uma única trilha, tá? Igual aqui no guarda-roupa que eu tenho, no meu guarda-roupa é um trilho só com a única trilha, e as portas, eu tenho duas portas e tem a parte no meio. Tem até um vídeo lá no nosso canal do YouTube onde eu monto mesmo, eu faço um projeto do meu guarda-roupa no Promob. Então, se for um trilho único, eu tenho uma porta aqui, a primeira porta, a segunda porta, e no meio não tem porta, tá? Então, eles nunca vão entrelaçar, ou seja, sempre vai bater. Então, você precisa ver qual tipo de trilho vai ser utilizado, porque dependendo do trilho que você vai utilizar, tem lá no manual o espaço que você precisa ter a mais para poder colocar essa porta, para você poder instalar essa porta. Então, em relação a portas de correr, o que vai mandar em relação ao tamanho adicional que você precisa ter no seu armário, no seu roupeiro, é o tipo de trilho que você vai utilizar, beleza? Em relação ao espaço de circulação na frente do móvel, então você projetou um guarda-roupa, ali entre o guarda-roupa você precisa deixar um espaço para o seu cliente poder se locomover, tá? Então, quando você for projetar, veja o que tanto o cliente pretende colocar de móvel no quarto, assim vai conseguir projetar bem o espaço entre cada objeto dentro do quarto. Ou seja, eu vou projetar um quarto para uma criança, um adolescente. Eu vou ver com os pais dele. A gente precisa ter a cama, a gente precisa ter o guarda-roupa, beleza. O que mais ele vai querer colocar? Vai querer colocar uma escrivania, vai querer colocar uma poltrona, o que mais ele vai querer colocar nesse guarda-roupa? Por quê? Nesse quarto. Porque com todos os objetos que vai ter nesse quarto, eu consigo planejar o ambiente. Porque eu não posso colocar muito um colado no outro sem ter um espaço de circulação. Tem que ter um espaço para a pessoa conseguir andar nesse ambiente. Então, essa em relação ao espaço de circulação que você vai ter entre os objetos ali, é interessante, antes de você projetar, ver com o seu cliente o que tanto ele pretende colocar ali naquele local. Porque assim você vai conseguir simular quando você vai projetar para ver se o espaço vai ficar bacana ou não. Então, ali um espaço de movimentação bacana seria entre 70 a 80 centímetros, mais ou menos ali, ó. Se a gente vou ver na trena, um exemplo aqui. Tô com a trena aqui. 70 centímetros. Eu vou até me afastar aqui para você ver. Olha só. Aqui eu tenho 70 centímetros. Então, entre qualquer objeto, eu deixar esse espaço aqui já é um espaço bacana para a pessoa se locomover, tá? Então, é interessante. Você não tem uma trena ainda, você está começando nesse ramo de projetista, compre isso aqui. Quando você tiver dúvida em relação a qualquer medida, você pega a sua trena ali, deixa na sua mesa e olha, pô, isso aqui não tá muito pequeno, tá um espaço bacana. Então é interessante você ter uma trena, tá? Em relação ao closet em formato de U, tá? Eu vou colocar uma foto aqui para você ver aqui no vídeo, vai ficar aqui uma foto, ó. Closet em formato de U é mais ou menos esse closet aqui. Vou até tentar te mostrar aqui também no Promob. No manual tem uma fotinha bacana para você ver.
Olha só, aqui com a tela do Promob seria assim, seria mais ou menos esse modelo aqui de close. Então, digamos que ele tem o quarto do seu cliente, dentro do quarto ele tem esse espaçamento aqui, que é do closet, tá? Esse aqui é um closet em formato de U. Em relação a esse tipo de closet, você pode deixar ali uma medida de mais ou menos 1,20 m, tá? Entre o espaço, que vai ser aqui, ó, entre esse espaço aqui, você deixa mais ou menos 1,20 m, que é um tamanho bacana para ele poder circular. Um exemplo, você está projetando para um casal. E esse closet vai ser utilizado tanto para a mulher como para o homem. Então, digamos que a mulher está aqui mexendo em alguma coisa, o cara vem aqui para pegar uma roupa. Se for um espaço muito curto, eles vão ficar se batendo. Então, você precisa ter isso em mente em relação ao espaçamento aqui, caso for um closet, tá? E a largura das divisões internas. Esse espaço, ele precisa ser trabalhado de acordo com o espaço que você vai ter para você projetar. Um exemplo, você tem uma parede de 2 metros, você vai fazer ela toda ali de armário, tá? O guarda-roupa ali, ou fazer um closet completo nessa parede com 2 metros de largura. Você precisa ter em mente o que? Quanto maior for o espaço entre uma base e outra, se for ter uma porta ali, mais pesado a porta vai ficar. Vou até te mostrar aqui no Promob. Olha só, digamos que tenho esse espaçamento todinho aqui, ó. Agora é esse espaço aqui. Qual a medida exata para esse espaço aqui? Você pode trabalhar ali entre 50 a 60 centímetros de um lado para o outro, porque já é um espaço bacana para você guardar qualquer coisa aqui. Se a gente for ver na trena, olha só. Ó, de uma ponta do meu dedo à outra aqui eu tenho 60 centímetros. Esse espaço aqui você pode guardar qualquer coisa dentro do guarda-roupa. 70 ali centímetros, olha só, 70 centímetros. Então pensa uma porta com mais ou menos essas larguras aqui, para 2,50 metros de altura vai ficar muito pesado se você for passar disso, tá? Então, em relação a esse espaçamento aqui, você pode utilizar esses tamanhos, tá? Que eu te informei aqui, entre 50 a 60 centímetros, vai ficar bem bacana, tá? Sobre a sapateira. Caso venha fazer uma sapateira independente, o que seria essa sapateira independente? Você tem o armário ali, tem um closet, beleza, tá fechado. Aí você vai fazer um móvel específico só para sapateira. Se você for fazer assim, coloca ele ali com uma largura, uma profundidade de 35 centímetros. Por quê? Pensa só, um sapato, ó, 35 centímetros, seria mais ou menos isso aqui. Essa aqui seria a profundidade, tá? Olha só, essa aqui seria a profundidade. Beleza? Se eu for fazer com a mesma espessura, um exemplo, um guarda-roupa de 60 centímetros aqui de profundidade, se eu for fazer com essa mesma espessura aqui, um sapato, ele vai ocupar mais ou menos esse tamanho aqui, né? Se for um pezão, vai ficar mais ou menos esse tamanho aqui assim, um sapato, tá? Então, se eu for projetar um sapateiro com essa largura aqui, que seria a mesma largura mais ou menos ali do roupeiro, olha o espaço que não vai ficar. Dá para fazer assim? Dá para fazer assim, mas se for independente, tenta fazer ali com uns 30, 35 centímetros, tá? Que vai ficar um espaço bacana para colocar o sapato. Se você for fazer esse sapateiro dentro do closet, utilizando esse espaçamento ali do closet mais ou menos 55, 60 centímetros, aí você pode fazer esse sapateiro com aquelas corrediças, tá? Por quê? Porque o seu cliente vai poder guardar tanto sapato aqui, tá? Tanto sapato na frente como um atrás do outro, botar alguns sapatos e vai ficar bacana para ele organizar, porque ele vai poder puxar a sapateira, tá? Puxar ali cada prateleira da sapateira, organizar os sapatos e empurrar de novo. Então você pode utilizar mais ou menos essas medidas, tá? Em relação à altura do sapateiro, você utiliza ali entre a altura dele, mais ou menos uns 20 a 25 centímetros, tá? Só que isso vai depender da altura dos sapatos e caso venha ter salto, vai depender da altura. Exemplo. 20 centímetros. Seria essa altura aqui, ó. Então aqui eu posso projetar um sapateiro com mais ou menos essa altura aqui. Aqui um salto razoavelmente bacana, tá? Fica legal. Se for um salto gigante, já não vai ficar bom. Ó, 25. Já ficou aqui, já fica um espaçamento bacana. Se for sapato, olha só, 18. Já fica mais ou menos um espaçamento bacana. Então, sapatos normais e um salto ali normal, você utiliza entre 20 a 25 centímetros. Em relação à largura do sapateiro, a largura que você vai ter, você pode deixar mais ou menos entre 20 a 25 centímetros, tá? Você deixa mais ou menos esse espaço para cada par de sapato. Um exemplo aqui, 20 centímetros, tá aqui. Nesse espaço aqui eu posso colocar dois par, ó, eu posso botar dois sapatos aqui, ó,
2 sapatos e já vai pegar um espaço bacana. Eu posso utilizar 25 para ter uma folga bacana. Então aqui eu posso botar um par de sapato e ainda fica com um espaço bacana para me conseguir utilizar outros pares de sapato, tá? Então, em relação à altura, a altura do sapato, do sapateiro que você vai projetar, tenta deixar 20 centímetros para cada sapato ou 25. Aí, se você quer fazer um sapateiro com mais ou menos 3 prateleiras, aí você vai multiplicar isso aqui para você ver a altura que você vai deixar. Em relação à largura, do mesmo jeito, eu vou fazer um sapateiro que eu quero colocar 4 pares de sapato assim de lado. Aí eu vou multiplicar mais ou menos 25 centímetros para cada par de sapato e eu vou chegar na largura total. Em relação a botas, tá? Essas botas altas você pode deixar entre 36 a 40 centímetros, dependendo da altura da bota. Mas é sempre bom, antes de projetar, veja com seu cliente o que ele tem, a altura mais ou menos ali, a bota que você tem. Vou projetar seu sapateiro, seu cliente. A sua bota mais alta, ela tem quantos centímetros? Ah, ela tem tantos centímetros. Ah, não sei. Ah, você pode mesmo passar o modelo dela, que eu vou pesquisar aqui, porque é interessante você fazer isso. E já pensa só, você vai projetar um sapateiro para o seu cliente, para sua cliente, e ela utiliza aquelas botas gigantes, tá? E você fez uma medida que não vai ficar legal. Como que ela vai colocar essa bota lá dentro? Ela vai precisar dobrar a bota, vai amassar a bota, ou seja, ela não vai ficar satisfeita com o resultado. Então, pergunte, converse com o seu cliente, tá? Se você vai fazer um projeto para ele, você precisa estar em sintonia com o seu cliente, ver a necessidade do seu cliente para você projetar para ele, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Como eu falei, se você está assistindo essa aula pelo portal, vai ficar abaixo aqui o resumo para você baixar, tá? E você rever com calma tudo que eu te passei aqui. Caso você esteja assistindo essa aula pelo nosso canal do YouTube, eu vou publicar essa aula também no nosso canal do YouTube. O resumo foi feito especificamente para os nossos alunos, tá? Mas espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode deixar um comentário e até a próxima aula.